Vamos orar antes de começarmos? Bom Pai que estás nos céus, nós estamos aqui na Tua presença, Te adorando, porque nós cremos nesse Deus Criador dos céus e da terra, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós cremos em Jesus Cristo, Salvador nosso. Nós cremos no Espírito Santo, Consolador nosso, guia nosso na verdade, em toda a verdade. Nós cremos no batismo do Espírito Santo, nós cremos na chuva temporã do Espírito Santo, nós clamamos pela chuva serôdia do Espírito Santo, nós cremos no selamento do Teu povo com o selo do Deus vivo. Amém. Pai Santo, derrama sobre nós o Espírito Santo. Amém. Faze-nos testemunhas Tuas, aqui, agora e nesta última geração. Amém. Sustenta-nos em pé na Tua presença. Amém. Batiza-nos com o Espírito Santo. Amém. E dá-nos a mente de Jesus. Amém. Dá-nos a compreensão das profecias, a mesma compreensão que Jesus tem. Amém. E derrama a Tua bênção sobre estes que escolheram estar aqui, honrando-lhes a decisão, em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Amém. Abram a Bíblia, queridos, em Daniel capítulo 12. Nós vamos dar sequência ao estudo que iniciamos ontem e hoje de manhã. Vamos dar sequência agora, chegando no capítulo 12. Queridos, existem na Bíblia profecias de tempo literal e existem profecias de tempo profético. Profecias de tempo literal são as profecias que Deus fala de uma forma comum. Deus disse para Abraão: tua descendência descerá para o Egito, e lá eles serão afligidos 400 anos. Profecia de tempo literal. Quando Deus disse que o seu povo iria para a Babilônia, e lá permaneceriam 70 anos. Profecia de tempo literal. Quando em Apocalipse capítulo 20 diz que o dragão será amarrado e preso por 1000 anos. Tempo literal. Todas elas são a forma comum de se falar. Agora, quando Deus diz 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, Daniel 8,14, isto não é a forma comum de se falar. Então é tempo profético. Daniel 8,14. Quando Deus fala em Daniel 7,25, e o chifre pequeno magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e perseguirá o povo de Deus por um tempo, tempos e metade de um tempo. Não é a forma comum de se falar. Isto é uma profecia de tempo profético. Quando a profecia diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel. Você já ouviu alguém falar assim? Escuta, irmão Eusébio, eu vou ficar 50 semanas na sua casa. Não é a forma comum de se falar. Uma semana, tudo bem, é a forma comum. Mas 70 semanas, a pessoa, 70 semanas, o que quer dizer isso? Quantos dias são? Porque quando você tem que fazer o cálculo para saber quantos dias são, é porque não é a forma comum de se falar. Então, 70 semanas não é a forma comum de se falar. Por isso é tempo profético. Agora, queridos, quando Deus abra a sua Bíblia agora. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Nós vemos aqui Apocalipse capítulo 13 e o verso 5. Apocalipse capítulo 13, verso 5. Vamos ler o verso 4 e 5. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quem pode ir contra o papado? Que poder ou que líder nesse mundo cometeria essa loucura de ir contra o papado? Quem pode batalhar contra o papado? Essa é a pergunta. Quem poderá batalhar contra ela? A besta que subiu do mar. Esse é o poder papal.
é o rei do norte, lá do Daniel capítulo 11. Então agora no tempo do fim, haveria um poder mundial do papado, porque aqui diz, no verso 4, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta. Adoraram quem? Quantos adoraram? Todos os que habitam, aqui diz no verso 8, olha, verso 8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Queridos, então, é um domínio mundial do papado. É exatamente o que está acontecendo agora. A convocação para o dia 14 de maio de 2020 é uma convocação mundial, e é um domínio mundial. Ele está demonstrando que ele é quem manda no mundo, e todos estão dizendo amém. É exatamente o que está aqui em Apocalipse 13. É uma profecia para o tempo do fim. Porque Apocalipse 13, o ponto alto, é a ferida mortal de 1798. E a recuperação da ferida mortal, que é de 1929 para cá. A ferida mortal começou a ser curada. Começou a ser curada em 1929, com o Tratado de Latrão. Quando o Vaticano voltou a ser o quê? Um Estado. Então percebam, queridos, que o contexto do capítulo 13 é o tempo do fim. Como é que nós vamos querer jogar o capítulo 13 para a Idade Média? É bom você entender isso, porque quando você chega no verso 5, a tendência nossa adventista é jogar o verso 5 só para a Idade Média. E as pessoas têm muita luta, muita dificuldade para entender que o capítulo 13, verso 5, está dentro do contexto todo do capítulo 13. Você não pode tirar um texto fora do contexto, a não ser que você esteja buscando criar um pretexto. Um texto fora do contexto é para criar pretexto. Você não pode ser desonesto com a Bíblia. Desonesto com a Bíblia é quando você tira um texto fora do contexto. Você está sendo desonesto com o autor. Ele não escreveu para aquela finalidade. Você pode usar um texto com uma aplicação dupla. Você pode usar um texto com aplicação duplo significado. Tudo bem. Isso não está errado. Mas você usar um texto só para uma aplicação secundária e desprezar a aplicação primária, isto não agrada a Deus. Porque existem textos na Bíblia que têm aplicação primária, que é aquela aplicação que está dentro do contexto. Existe a aplicação secundária, que é legítima, não é errada, mas não está dentro do contexto. Você usa aquele texto fora do contexto para fazer um sermão. Tem lindos sermões feitos com textos fora do contexto. São lindos sermões, muito bons. Um exemplo: o Vale dos Ossos Secos. Aquele texto lá de Ezequiel, do Vale dos Ossos Secos. Tem lindos sermões. Eu mesmo já fiz sermões tirando um texto fora do contexto. O contexto dizia respeito àquele tempo, ao povo de Israel. Mas nós aplicamos em sermões bem edificantes para os nossos dias. É legítimo. Agora você não pode esquecer a aplicação primária que está dentro do contexto. Tá certo? Então aqui é a mesma coisa. Se você diz que o capítulo 13, verso 5, aplica-se para a Idade Média, eu falei, tudo bem, mas é secundária a aplicação. Porque a aplicação primária é a que está dentro do contexto, que é o tempo do fim. Amém. Se você despreza a aplicação primária, então você está realmente fora daquilo que Deus revelou. Vamos ler o capítulo 13, verso 5. E foi dada uma boca para quem, irmãos? Para a besta. A besta que subiu do mar. Quem é a besta que subiu do mar? O papado. Eles não querem mais colocar como foco da profecia o papado. Eles tiram o foco do papado.
Essa é a tendência moderna dentro do adventismo, irmãos. A igreja de Deus é esta? É esta. Vai ter uma outra igreja? Não vai ter, irmãos. Essa é a igreja, eu estou nela e vou morrer nela. E mesmo que me excluam, eu vou continuar frequentando e devolvendo os meus dízimos para esta igreja, irmãos. Mesmo que usem mal o dízimo, eu vou continuar devolvendo os meus dízimos para essa igreja. O pecado dos outros não justifica o meu, irmãos. Tem gente que fala, não vou devolver os dízimos porque está tudo errado, estão se desviando do caminho certo, então não vou devolver os meus dízimos. Você se perde junto com eles. Deixe que se percam sozinhos. Por que você tem que se perder com eles? Queridos, quando você coloca o dízimo na mão de alguém, você coloca uma batata quente na mão da pessoa. Uma batata quente. O que eu faço com isso agora? O que eu faço com isso agora? Deixe que eles administrem. Se administrarem mal, o problema é deles. Mas você querer administrar o teu dízimo, ficar com a batata quente na sua mão? Não. Não fique com a batata quente na sua mão. Não é seu. O dízimo não é seu, não é meu. O dízimo é de Deus. Passe para a igreja e que a igreja administre e responda diante de Deus por tudo que fizer. Mas, queridos, a igreja é essa. Amém. Quem ouve os meus sermões não sai da igreja. Amém. Quem ouve os sermões que estão lá, eles se tornam adventistas fiéis, vegetarianos fiéis, pregadores das 3 mensagens angélicas. E nós não estamos aqui para criticar A ou B, mas nós sabemos que a nossa igreja está morna, porque Laodiceia tem uma condição de mornidão. E você é convidado para ser membro desta igreja, mas não morno. Morno é uma opção, irmãos. Mornidão é uma opção sua de ser. Deus o conclama, Deus o chama para você ser incendiado pelo Espírito Santo. Incendiado pelo Espírito Santo. Um Elias moderno. O último Elias, que vai preparar o povo para a volta de Jesus. E o trabalho de Elias era falar contra Jezabel. E a Jezabel espiritual é o papado. Portanto, queridos, voltando agora para Apocalipse 13, verso 5, diz assim: foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Isto está falando, irmãos, depois que a ferida mortal foi curada. Aqui não está falando da Idade Média. Podemos aplicar para a Idade Média? Podemos, como aplicação secundária. Percebam aqui, queridos, que Apocalipse 12, verso 14, é uma aplicação primária para a Idade Média. Apocalipse 12, verso 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse ao deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo, tempos, metade de um tempo. Isto aqui é tempo profético, aplicado para a Idade Média. Porque o contexto do capítulo 12, que começa com a expulsão de Satanás do céu, não é? O contexto de toda essa história, que o capítulo 12 fala sobre a morte de Jesus na cruz, a queda de Satanás do céu como querubim, e depois a queda de Satanás como representante da terra nos concílios do céu. Percebam, irmãos, que o capítulo 12 tem um contexto muito amplo, porque começa desde lá a expulsão de Satanás do céu e vai até o verso 17, que é a igreja remanescente dos nossos dias, a igreja adventista do 7º dia. Veja a extensão do capítulo 12. Então, o capítulo 12, verso 14, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, são os 1260 anos da Idade Média. Mas o capítulo 13 não é a Idade Média, é o tempo do fim. Então, quando a besta seria curada da ferida mortal. E a besta só será curada da ferida mortal completamente com a aprovação do Pacto Mundial, com a aprovação do decreto dominical.
A cura começou em 1929, quando assinaram o Tratado de Latrão entre Benito Mussolini e Cardeal Gaspari, representando o Vaticano. 1929, 11 de fevereiro de 1929. Agora, queridos, a cura vai se concretizar totalmente quando for aprovado esse decreto dominical. Então, o verso 5 diz: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Está claro isso? Quando o decreto dominical for aprovado e toda a terra se maravilhar e adorar a besta, ele vai ter poder para continuar mais 42 meses, 3 anos e meio. Tempo literal ou tempo profético? Literal. Tempo literal, porque 42 meses é a forma comum de se falar. 5 meses da quinta trombeta é uma forma comum de se falar. Tudo é tempo literal. Portanto, queridos, nesse gráfico que vocês receberam, vocês veem aí 3 períodos de tempo: 1260, 1290 e 1335. São 3 períodos de tempo literal. Os 1260 são os 42 meses de Apocalipse 13, verso 5, que é a última supremacia papal. No final desses 42 meses, 1260 dias, olhando para o gráfico, no final dos 1260 dias, o que vai acontecer? Está lá, queda papal. Daniel 11:45, que já lemos com vocês hoje, virá o seu fim, quando ele estabelecer o seu trono em Jerusalém, entre o mar grande e o monte santo e glorioso, virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Daniel 11:45, é o fim do papado, no final dos 42 meses. E mais o outro texto é Apocalipse 17:16, que diz lá que os 10 chifres que apoiaram a besta que subiu do mar se levantarão contra e a queimarão e comerão sua carne. É o fim do papado, abrindo espaço para Satanás personificando Cristo na terra. A queda papal abre espaço para Satanás andar na terra dizendo: eu sou o Cristo. Então, queridos, o próximo período de tempo, vamos voltar para Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, o verso 11. Daniel capítulo 12. Agora vejam o contexto do capítulo 12 de Daniel, irmãos. Como nós dissemos ontem, capítulo 2 de Daniel me leva a 476, o capítulo 7 nos leva a 1798, o capítulo 8 de Daniel nos leva a 1844, e o capítulo 11 de Daniel nos leva ao tempo da abominação desoladora, o decreto dominical, que será instituído no meio do povo de Deus. O papado vai fincar o estandarte idolátrico romano. Naquele tempo, o estandarte idolátrico romano de Roma pagã era a bandeira com a figura da águia. Agora a bandeira papal é o domingo. Essa é a bandeira que mostra a autoridade papal, é o domingo. Ele vai fincar no meio da cristandade a santificação do primeiro dia da semana, assim como está na encíclica papal. Não está nada escondido, irmãos. Hoje está tudo às claras. Agora, no tempo do fim, as coisas não são feitas de forma secreta ou escondida. Não sei se vocês já viram aquele filme A Bela e a Fera. Vocês não assistiram, né? Ainda bem, né? Eu também não assisti. Mas vocês se lembram, esse filme, ele não é novo. Ele já foi lançado há décadas atrás. O mesmo filme. Só que, no passado, quando lançaram este filme, A Bela e a Fera, ou A Besta, A Bela e a Fera, esse é o título, né? A fera lá naquele filme antigo não era o diabo, o bode, cabeça de bode, não é? Com um chifre. O Baphomet, a cabeça de bode com chifre. Esse é o Baphomet. Não era. Estava camuflado. Mas agora, esse filme novo, A Bela e a Fera,
É o próprio. Agora não está nada oculto, não está nada escondido. É uma mocinha bonitinha, linda, abraçando e se apaixonando pela fera, que é o próprio Satanás, o próprio Baphomet. Não está nada escondido. Agora, no tempo do fim, tudo está às claras. O Papa está colocando as cartas na mesa e falando: venham aqui para Roma e nós vamos fazer um pacto global. O mundo precisa de um líder mundial. No último vídeo que eu assisti da Rainha Elizabeth, agora questão de uma semana, eu assisti o vídeo dela, onde ela diz: nós estamos trabalhando para implantar as leis da ecologia e para implantar um líder mundial. Não vai ser ela, não, vai ser o Papa, porque a igreja anglicana já se uniu ao Vaticano, a igreja luterana já se uniu, e todas as outras igrejas estão se unindo. Se unem através dos seus líderes. Os membros da igreja não querem que as suas igrejas se unam ao Vaticano, mas os seus líderes, representando os milhões de membros, vão ao Vaticano e se reconciliam. Queridos, aqui em Daniel capítulo 12, começa falando de Miguel que se levanta para libertar o seu povo. Veja o contexto de Daniel capítulo 12. É a Idade Média? O contexto é a Idade Média? Não. Então você não pode usar o capítulo 12 para a Idade Média, porque é desonestidade. Desonestidade. É feio isso, quando você tira o texto fora do contexto. O capítulo 11 é o tempo do fim, e o capítulo 12 é mais tempo do fim do que o 11. Está mais no tempo do fim do que o próprio 11. O capítulo 12 mostra, já iniciando com o verso 1, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Miguel, grande príncipe. Miguel é o nome de guerra de Jesus, irmãos. Miguel é Jesus, mas é o nome de guerra dele. Ele vai se levantar para libertar o seu povo do decreto de morte, porque nesse tempo, depois que o decreto dominical for aprovado, começa um período de angústia qual nunca houve, e esse período de angústia se estende para além do fechamento da porta da graça, e depois do fechamento da porta da graça vem o decreto de morte, e este será um período de angústia muito grande. Mas Jesus se levanta para libertar o seu povo. Essa angústia qual nunca houve não é a Idade Média, irmãos. É o tempo do fim. É a mesma angústia de Mateus capítulo 24, irmãos. Aquela mesma angústia de Mateus capítulo 24, verso 21, 22. Uma angústia qual nunca houve, mas por amor dos escolhidos o tempo será abreviado. É a angústia do tempo do fim, não é a angústia da Idade Média. Só existe uma angústia qual nunca houve, não duas. E agora o verso 2, irmãos. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Essa é a ressurreição especial. Essa não é a ressurreição geral. A ressurreição geral que vai ocorrer na volta de Jesus, sim, nós cremos nisso. Na volta de Jesus, todos os justos mortos, todos os que morreram em Cristo, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Todos os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esta é a ressurreição geral dos santos, na segunda vinda de Jesus. Mas nós sabemos de uma ressurreição especial. E a lição da escola sabatina de janeiro para frente fala sobre o livro de Daniel. Eles falam sobre essa ressurreição especial. Está lá. Essa ressurreição especial inclui todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Terceiro anjo você pode entender como somente a terceira mensagem angélica, ou mensagem
do terceiro anjo você pode entender como sendo o acúmulo, a síntese das 3 mensagens angélicas. Eu prefiro crer assim, que na fé da mensagem do terceiro anjo significa aquele povo que crê na primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Isso é consequência. Uma está ligada à outra. Não tem como você separar. Então, queridos, todos os que morreram desde que essas mensagens começaram a ser pregadas em 1843, não é? E então eles estão morrendo, esperando e sonhando pela volta de Jesus, mas não conseguiram ver a volta de Jesus, morreram antes. Eles vão ver a volta de Jesus, eles vão assistir, eles vão ver no céu aquela nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, que vem crescendo, crescendo, é a volta de Jesus. Eles vão assistir isso. Deus lhes dá este privilégio. Por isso eles ressuscitam antes da volta de Jesus. Esta ressurreição de Daniel 12:2 fala sobre a ressurreição especial de ímpios e justos. Aqueles que mataram Jesus, os que participaram da crucifixão de Jesus, eles ressuscitam para verem quem foi aquele que eles mataram. Os mais acérrimos e piores inimigos da verdade ressuscitam também. Lenin, Stalin, Hitler e outros ressuscitam para ver quem é esse Cristo que eles rejeitaram. Mas todos os pioneiros da igreja ressuscitam glorificados. Glorificados. Bonitos. Só é bonito quem é glorificado, né, irmãos? A gente fica se olhando assim, um olhando para o outro e fala: eu sou mais bonito que ele, né? Aquela lá é mais bonita, essa é mais feia. Todo mundo é feio. Todo mundo. Se você vai se comparar com seres glorificados, você descobre que todos nós somos bem feinhos. Mas os seres glorificados ressuscitam o quê? Perfeitos, com a mesma estatura, mas sem nenhum sinal, vestígio do pecado. Nada de calvície, nada de rugas. Ressuscitam na flor e na louçania da juventude. E queridos, os nossos queridos líderes, Ellen White, não vai ressuscitar com o nariz chato dela, não é? Por quê? Porque ela recebeu uma pedrada no nariz que achatou o nariz, irmãos. Foi uma pedrada que deixou ela em coma. Semanas ela ficou em coma, desfigurada. O pai dela, quando voltou da viagem, passou por ela, que estava na calçada brincando, e entrou em casa e perguntou para a esposa: cadê a Ellen? Onde está ela? Você passou por ela, está ali, ó. Ele não reconheceu a filha. Ellen White, escrevendo, ela diz: Deus tirou de mim todas as vaidades femininas. Ela escreveu: Deus tirou de mim todas as vaidades femininas. Deus estava preparando Ellen para ser o quê? Uma mensageira do Senhor. Amém. Queridos, ela vai ressuscitar como? Perfeita, glorificada. José Bates, Tiago White, J.N. Andrews, Ray Smith, todos esses líderes que morreram, queridos, eles vão ressuscitar glorificados e estarão com os 144 mil. Não farão parte dos 144 mil, porque nunca morreram os 144 mil, não passaram pela morte, mas eles estarão ajudando, inspirando, animando, dizendo: não desanimem, nós já fomos glorificados, vocês serão glorificados daqui a pouquinho, um pouquinho mais de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Eles serão ânimo para o povo de Deus perseguido, eles serão conforto para o povo de Deus sentenciado à morte. Queridos, por isso que o anjo disse para Ellen: você estará com. Eu posso estar com a sua família, mas eu não sou da sua família. Está certo? Eu estou com vocês aqui, mas a minha família é outra. Está certo? Estar com significa fazer parte de. Mas todos esses santos de Deus, desde 1844, ressuscitarão glorificados, estarão com e confortando. Como os glorificados que ressuscitaram com Jesus. Mateus 27, versos 51 a 53. Diz que uma multidão de santos ressuscitou, glorificados, e apareceram para muitos,
confirmando a ressurreição em Jesus Cristo. Eles confortaram o coração dos discípulos desanimados. Eles confortaram o coração dos discípulos que estavam decepcionados, frustrados, deprimidos e com medo de morrerem. Eles confortaram o coração deles. E ali nasceu a igreja cristã. Assim também, os que ressuscitarem glorificados, nesta ressurreição de Daniel 12:2, eles vão confortar os sentenciados e perseguidos, o povo de Deus. Amém? Amém. Agora isso vai acontecer quando? O contexto, queridos, o contexto do capítulo 12 está aqui. Está dentro do capítulo 12. Verso 11 agora. Verso 11. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, desde o momento em que a intercessão contínua de Jesus for apagada da terra, porque o papado vai destruir o santuário celestial. E quando ele ataca o santuário celestial, ele destrói o santo e o santíssimo. Ele destrói a intercessão contínua de Jesus e destrói também o que? A lei de Deus do Santíssimo. Desde que sair o decreto dominical, que é a abominação desoladora, você pode contar 1290 dias. É o que está escrito aqui. Verso 11. E desde o tempo em que o contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, ou seja, o decreto dominical, haverá 1290 dias. Irmãos, a interpretação oficial da igreja diz que a interpretação oficial da igreja, e que está na lição da Escola Sabatina de janeiro, em Daniel 12, fala que essa abominação desoladora diz respeito à conversão de Clóvis, rei dos francos, conversão que aconteceu em 508. Primeiro erro, irmãos, aqui não está falando de Clóvis, porque se estivesse falando de Clóvis, estaria dentro do contexto. Clóvis, ele se converteu ao papado, não a Jesus. Clóvis se converteu ao Vaticano em 496. Clóvis se converteu em 496. Clóvis era rei dos francos. É tão importante que ninguém sabe quem é ele. Entendeu? E dizer que Clóvis passou pela mente do Espírito Santo o nome de Clóvis para colocar aqui. Irmãos, o Espírito Santo não pensou em Clóvis quando falou aqui abominação desoladora. Pensou em Roma. Roma, ele implanta a abominação desoladora. Não é Clóvis, porque Jesus Cristo interpretou a abominação desoladora como sendo Roma cercando o povo de Deus em Jerusalém. E Ellen White interpreta a abominação desoladora como sendo Roma cercando o povo de Deus no tempo do fim, através do decreto dominical. E a mesma frase que Jesus usou lá em Mateus 24, irmãos, quando vocês virem que a cidade está cercada, fujam. A mesma frase que Jesus Cristo usa em Mateus 24, quando virdes a Jerusalém cercada, quem estiver no campo não voltem, eles fujam. Essa mesma frase Ellen White usa quando sair do decreto dominical, fujam. É o mesmo contexto, lá com Roma pagã, cercando o povo de Deus, e agora no tempo do fim, Roma papal. Isto é a abominação da desolação. Não tem nada a ver com Clóvis. Nós temos a interpretação de Jesus e temos a interpretação da irmã White. Nenhum e nem outro falou do Clóvis. Mas infelizmente está na lição da Escola Sabatina de janeiro. Daniel 12. Na próxima lição. Lição de janeiro. Certo? Eu já comprei a lição, já olhei, está lá no capítulo 12, Clóvis, que se converteu em 508. Conversão de Clóvis não tem nada a ver com a abominação da desolação. Primeiro, queridos, que o Daniel 12 é tempo do fim. Pronto. Já matou a charada. Sabem, queridos, que um dia um comandante estava vindo visitar o quartel, e aí o outro comandante do quartel disse: olha, nós vamos receber aqui o general tal e vamos fazer bonito. Quando ele chegar lá no portão, vocês vão saudá-lo com uma salva de tiros.
Tiros de pólvora, lógico, né? Tudo bem, tudo combinado. E na hora que o general apareceu lá no portão, nada de tiro. Foi um fiasco. Aí o comandante do exército do quartel ficou muito chateado. Ele chegou assim, vociferando para o tenente dele, falou: você tem que ter uma explicação muito boa para me dar. Por que você não saudou o general com uma salva de tiros? Ele disse: eu tenho 1000 razões para não ter feito isso. Ah, é? Então me diga. Bom, primeiro, não tinha pólvora. E as outras razões eu não preciso nem falar. Certo, irmãos? A interpretação do Clóvis, irmãos, está errada. Em primeiro lugar, porque está fora do contexto. Porque Daniel 12 é tempo do fim. Começa falando de Miguel se levantando para libertar o povo de Deus, e termina falando, o verso 13, fala da ressurreição geral, da qual Daniel vai fazer parte. O verso 13. Capítulo 12 de Daniel, verso 13, é a ressurreição geral da qual Daniel fará parte. Está aqui, ó. Tu, porém, Daniel, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Qual é a sorte de Daniel no fim dos dias? A ressurreição geral. Irmãos, o contexto todo de Daniel 12 é o tempo do fim. Então, primeira razão porque a interpretação de Clóvis está errada é que está fora do contexto. Segunda razão, que Clóvis não se converteu em 508, como diz a lição, mas no Comentário Bíblico Adventista, volume 4, Comentário Bíblico Adventista, volume 4, página 836, diz que Clóvis se converteu em 496. Então os teólogos precisam se conversar antes de publicar. Entende? Eles deveriam se conversar. Escuta, o Comentário Bíblico Adventista diz que ele se converteu em 496. Eu vou colocar aqui na lição da Escola Sabatina que ele se converteu em 508. Como é que fica? Porque as duas são publicações da igreja. Como é que é? Ou vocês mudam o comentário bíblico, ou eu mudo a lição. Porque as datas têm que bater. Como é que um diz que Clóvis se converteu ao Vaticano, à Igreja Católica, em 496, e o outro diz que ele se converteu em 508? Por que eles colocam 508? Eles pegam a data de 1798, diminui 1290. Quem é bom em matemática, não é? 1798 menos 1290 chega em quanto? Ele acrescentou 30. 1260 acrescentou. O povo não é bom na matemática, não? Precisa da calculadora? No Enem não pode entrar com calculadora, né? 1798 menos 1290 chega em quanto? 508. Mas o que aconteceu em 508? Nada. Mas eles transformaram o nada na conversão de Clóvis. Clóvis se converteu em 508, a fé católica. Então esta foi a abominação desoladora. Não faz sentido, irmãos. Primeiro que é uma data mentirosa, porque o próprio comentário bíblico diz que foi 496. E segundo que a conversão de Clóvis à fé católica não diz nada, não significa nada. A abominação desoladora é algo muito mais importante, irmãos. Tem a ver com o decreto dominical dos últimos dias. E quando for aprovado o decreto dominical, você conta 1290 dias, e então vem a ressurreição especial. Amém. Podem ver aí no gráfico, queridos. No final dos 1290 dias, vem a ressurreição especial de Daniel 12, verso 2. Ellen White, no livro Grande Conflito, irmãos, no livro Grande Conflito, página 637. Grande Conflito, página 637. Lá ela fala que... Lá ela menciona que a ressurreição especial é a união desses dois versos. Ela une os dois versos, Daniel 12:2 com Apocalipse 1:7.
Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, e até mesmo aqueles que o traspassaram. Então ela pega esse verso de Apocalipse 1:7, junta com Daniel 12:2 e diz: essa é a ressurreição especial de santos e de ímpios. Os santos que ressuscitam glorificados para confortar a grande multidão dos salvos, e também os ímpios que ressuscitam do jeitinho que morreram, irmãos. Feios como morreram, violentos como morreram, eles ressuscitam para ver o Cristo que eles desprezaram, o Cristo que eles mataram. Esta é a ressurreição especial que ocorre no final dos 1290 dias. De onde você tirou isso? Está aqui, no capítulo 12, está dentro do contexto. O verso 2 fala da ressurreição especial, e o verso 11 fala dos 1290 dias. Agora, queridos, o terceiro período de tempo está no verso 12. Bem-aventurado aquele que espera e chega até 1335 dias. 1335 dias são 45 dias a mais. 1290, ressurreição especial, 45 dias a mais. Vem então a bem-aventurada esperança. Todo aquele que ama Jesus Cristo, todo aquele que guarda a lei de Deus, os santos mandamentos de Deus, eles amam, eles esperam pelo momento em que a lei de Deus será exaltada, estampada no céu. Estão lá as duas tábuas de pedra, a mão de Deus abrindo as duas tábuas de pedra, e os ímpios terão que ler os 10 mandamentos, irmãos. Os santos leem os 10 mandamentos com alegria, os ímpios leem os 10 mandamentos com terror e tremor. E então em seguida uma voz se ouve no céu. Para os ímpios uma voz que eles não entendem, mas para os salvos eles conhecem a voz de Deus, e eles entendem a voz de Deus declarando o dia e a hora da volta de Jesus. Por isso, bem-aventurado aquele que chega até 1335 dias, porque eles verão a lei de Deus estampada no céu, e eles ouvirão a voz de Deus declarando o dia e a hora da volta de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus por essa bendita esperança e pela revelação que Deus faz através da profecia. Amém. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, meu irmão. Amém. Que você permaneça fiel e que você pregue essa mensagem. Creio ou não creio, ela acontecerá. Eu desafio alguém que diga que não vai acontecer isso. Vai acontecer, porque está na Bíblia, está no grande conflito. É a revelação de Deus. Essa é uma verdade presente. Que Deus te sustente nesta pregação e te sustente reavivado pelo Espírito Santo. Amém. Eu quero orar com vocês agora. Pai Santo, obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixa na ignorância, porque o Senhor não faz nada sem revelar os teus segredos aos seus servos. Pai eterno, obrigado porque estamos aqui reunidos num grupo selecionado. Não são todos que amam profecia, não é toda a igreja que valoriza as profecias, mas este grupo que aqui está investiu dinheiro, investiu tempo, fez sacrifício para estar aqui. Honra-lhes a fé, Pai querido. Recompensa-os pela prioridade que eles fizeram. Derrama o Espírito Santo sobre eles. Abre a nossa mente para que as tuas profecias sejam claras para a nossa mente. Que o Senhor nos ensine como entender a profecia, do jeito que Jesus a entende. Batiza-nos com o Espírito Santo. Faz-nos pregadores e arautos do Evangelho eterno. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém.